Olá, amada igreja, eu saúdo a todos com a graça e a paz de Cristo. Lembrando as palavras do salmista no Salmo 124, que nos exalta a lembrarmos que o nosso socorro vem em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Eis que nos reunimos em culto matutino, nesse domingo maravilhoso, dia do Senhor, dia separado para podermos adorar, bendizer e prestar o culto ao Senhor que é devido, culto este que é dele. Ele nos convida, através do seu Espírito Santo, a estarmos na sua presença, adorando e bendizendo. E eu convido os amados irmãos a abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 148. Diz assim a palavra do Senhor. Aleluia! Louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes, louvai-o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai os céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento, louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados, e o estabeleceu para todo sempre, fixou-lhes uma ordem que não passará. Louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos, fogo e saraiva, neve e vapor, e ventos procelosos que lhe executam a palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e gados, répteis e voláteis, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso, a sua majestade é acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia. Essa é a palavra que nos garante que vai nos conduzir nessa manhã maravilhosa de domingo. A palavra que todo ser que respira, deve louvar ao Senhor, reconhecendo a sua grandeza, a sua soberania, porque Ele é Criador dos céus e da terra. Que esse culto esteja acontecendo conforme a sua vontade, conforme a orientação do seu Espírito Santo. E é por isso que nesse momento vamos orar em oração audível com o presbítero Sérgio, em adoração ao Senhor. Que Deus abençoe a toda a igreja. Bom dia, amada igreja de Jardim Guanabara. É muito bom estar com os irmãos aqui nesse culto da manhã de domingo. E eu vou agora orar após a chamada adoração realizada pelo reverendo André. Eu vou estar fazendo uma oração de adoração ao nosso Deus, que nos dá esse privilégio de estarmos participando deste culto nessa manhã de domingo. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te adoramos, Senhor, na beleza da tua santidade. Nós te adoramos, ó Pai, porque tu és maravilhoso, o Senhor é bom, o Senhor nos ama, o Senhor cuida de nós, Pai. Nós somos gratos, Pai. Muito obrigado porque tu és o dono de tudo, Pai. Tu és o Criador do universo, o Criador de cada um de nós, Pai. O Criador e mantenedor de cada um de nós. Nós somos gratos, ó Pai, e nós te louvamos na beleza da tua santidade, da tua grandiosidade. Muito obrigado, Pai, porque apesar de toda essa majestade, toda essa riqueza, Pai, o Senhor atenta, Pai, o Senhor cuida de cada um de nós, Pai. Quem somos nós? Quem somos nós para que o Senhor olhasse por nós, Pai? Mas o Senhor nos ama com um amor tão grande, Pai, que foi capaz de enviar o seu único Filho para que naquela cruz, Pai, ele morresse pelos nossos pecados e nos salvasse da condenação eterna, Pai. Então, muito obrigado, Senhor. Nós queremos te adorar, queremos que o Senhor receba esse culto, Pai, como aroma suave no teu trono de graça e ser conosco, Pai. Fica conosco, nos abençoa, nos conduz, Pai, cuida de nós, Pai, nesse momento que estamos atravessando de tanta dificuldade. Muito obrigado por tudo. Nós somos gratos e agora pedimos que o Senhor fique conosco, Pai. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. E agora vamos ao louvor. Deus abençoe a todos.
estava comigo, mas agora o meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim, Cristo Jesus. Tudo Ele é pra mim, Cristo Jesus. Tudo Ele é pra mim. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amados irmãos, Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Chegamos agora ao momento do nosso culto, onde somos convidados pelo Espírito Santo a meditar, a ler nas Sagradas Escrituras aquilo que nos exorta o nosso coração, exorta todo o nosso ser, a confissão de pecados. E assim, nesse convite, quero que você acompanhe comigo, abra a sua Bíblia na primeira carta de João, no capítulo 1, onde leremos ali do versículo 5 até o versículo 10. 1 de João 1, de 5 a 10, diz assim a palavra de Deus, e vamos acompanhando ali versículo por versículo. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos comunicamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Primeiro princípio aqui que João estabelece para que assim ele possa exortar aqueles que são os leitores da sua carta, é o princípio teológico que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. E é por isso que, como seus filhos, brilhando essa luz, não podemos habitar com as trevas. Mas o versículo 6 vai nos conduzir por diversas ações que devem partir do coração de um crente, de um coração de uma pessoa fiel a Deus, que mantém comunhão com Ele. Diz assim, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Ou seja, todo aquele que declara ser filho de Deus não pode ter um compromisso com as trevas, não pode ter uma agenda com o pecado, mas a sua agenda é exclusiva de Deus. E se assim ele faz, ele está mentindo de lábios e de coração. Por isso, devemos manter comunhão com Ele. E o versículo 7 ainda nos exorta. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ou seja, dentro desse enunciado teológico que João estabelece aqui, de que Deus é luz e não há treva nele, isso nos facilita e nos conduz pelos portais da graça, onde somos perdoados, e é por isso que podemos ter comunhão pacífica uns com os outros, e é por isso que o sangue de Jesus nos lava de todo pecado. E o versículo 8 conduz ainda esse trecho dizendo, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Ou seja, não podemos dizer aquilo que o mundo de hoje tem dito, não podemos colocar o pecado como algo que nega uma vida diante de Deus que precisa de correção. A nossa vida o tempo todo precisa a cada dia da misericórdia do Senhor, que se renova a cada manhã. Mas é bem verdade que todo aquele que não anda na luz tem a tendência a querer negar o seu pecado. E o mundo atual, e na verdade desde sempre tentou negar a sua vida e a sua coexistência com o pecado, que nos infectou desde o Éden. Mas ao reconhecermos isso, nós devemos entender que precisamos do perdão de Deus. E é por isso que chega esse momento no versículo 9, conduzindo para esse momento de reconhecimento. Diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, está na essência de Deus o perdão. Deus é amor, Deus é justiça, Deus é perdão. E é por isso que na sua essência está o amor e o perdão, é que podemos, reconhecendo que somos pecadores, recebermos da sua essência, recebermos da sua graça esse perdão. Agora, uma igreja que quer praticar as obras de Deus, uma igreja que quer andar com lábios puros e um coração contrito e corrigido pelo Senhor, o versículo de 10 nos fecha debaixo desse enunciado de João, em que em Deus não há trevas. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Por isso, amado irmão e amada irmã, a nossa vida deve estar conduzida debaixo da graça de Deus, de modo que não podemos fazer do nosso Pai alguém
com a reputação manchada por causa das nossas atitudes. Deus, Deus é justiça, e Ele não pode ter o seu nome manchado. Mas é bem verdade que João está nos alertando aqui que manchamos o amor de Deus sobre a nossa vida no momento em que não agimos conforme o que declaramos. Se agimos em pecado e declaramos uma fé que não é verdadeira, isso é muito ruim para o nome do corpo de Cristo, e assim manchamos o Evangelho. Nessa manhã, você e eu somos convidados a colocarmos o nosso coração contrito diante do Senhor. Faça isso, reflita nessa palavra durante a semana, medite como tem sido a sua vida, aquilo que você tem declarado, e assim, exortados pelo amor do Senhor, exortados pelo seu Espírito que nos convence da justiça, do pecado e do juízo de Deus, oremos agora com o querido reverendo Gabriel, que nos conduzirá em oração e meditação diante do Senhor. Que Deus assim nos abençoe. Queridos, vamos orar, feche seus olhos. Pai, nós agradecemos a Ti pela bênção que é a gente ter em nosso coração a firme convicção de que podemos nos achegar a Ti pedindo perdão pelos nossos pecados. A gente confessa a Ti, Senhor, que erramos o alvo daquilo que Tu queres, o alvo daquilo para o qual nós fomos criados. E nós pedimos perdão a Ti, Senhor, porque nós entendemos pela Tua palavra que os nossos pecados fazem separação entre nós e o Teu ser, Senhor. Mas nós podemos louvar a Ti, porque em Cristo nós sabemos que essa separação é vencida. Em Cristo, os nossos pecados são perdoados. Através da Sua morte em nosso lugar, nós somos perdoados e assim declarados justos por Ti. E podemos viver em paz contigo. E nós agradecemos a Ti pela certeza do perdão. Agradecemos a Ti porque nós podemos andar sem medo. Agradecemos a Ti porque no momento dos nossos erros, e eles não são poucos ou pequenos, nós podemos ir em Tua direção e não correr da Tua presença. Portanto, Senhor, perdoa os nossos pecados e aumenta a nossa fé para que a gente não venha pecar contra Ti. Por Cristo Jesus, nós pedimos isso e agradecemos. Amém. Soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a Ti. Apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo
esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Bom dia, amada igreja. Chegamos no momento de culto, momento de intercessão. Momento esse que levamos os nossos pensamentos a Deus. E graças à sua misericórdia por ter enviado seu Filho amado Jesus, através dele, passamos a ter acesso direto a Deus para poder colocar as nossas petições, colocar as nossas lamúrias, fazer as nossas invocações junto a Deus. Temos essa oportunidade, temos esse caminho através de Jesus Cristo. A palavra de Deus, em Isaías 55, verso 6, diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Temos essa oportunidade, ainda podemos encontrar o nosso Deus, podemos invocar o nosso Deus e falar com o nosso Deus, usar essa oportunidade para podermos pedir, colocar, interceder pelos nossos irmãos, interceder pelas pessoas doentes, interceder pelos médicos, interceder pelos governantes, interceder pela situação que estamos passando nesse momento, muitas pessoas perdendo seus empregos, muitas pessoas doentes, muitas pessoas vitimadas por essa pandemia. Precisamos interceder pelas famílias que estão ficando sem os seus entes queridos, precisamos interceder pelos profissionais que estão à linha de frente, tratando, muitos deles sem condições, com falta de medicamento, com falta de equipamento. Precisamos interceder a Deus e pedir pela nossa situação. Precisamos interceder a Deus e pedir pelas nossas igrejas. Precisamos pedir a Deus forças para que, como cristãos, possamos estar tendo a palavra certa, dizer as coisas certas para as pessoas nos momentos mais difíceis. É muito complicado, mas precisamos agir isso. Quero ler com os irmãos também o Salmo número 123. Salmo de número 123, que ele diz o seguinte: a ti, que habita nos céus, eleva os olhos, como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos teus senhores, e os olhos da serva na mão da sua senhora. Assim, os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Davi, quando escreveu isso, poderia estar neste momento vivendo nesta data. Parecia que estava nesse momento vivendo nesta data. É o que estamos passando nesse momento. Vamos interceder junto a Deus e pedir para que possa dar sabedoria a esses governantes, porque temos visto coisas que têm nos deixado muito tristes e devido a alguns que estão aproveitando da oportunidade para se fazerem, sejam financeiramente, sejam de outras formas, né? E isso tem provocado vítimas devido a essa pandemia. E em função disso, precisamos invocar que Deus possa tocar no coração desses homens, que eles possam ter consciência, tocar no coração desses homens, que eles possam ter compaixão, né, das pessoas que estão necessitando de medicamento, necessitando de equipamentos, necessitando de auxílio, e isso não está chegando porque outros estão aproveitando a oportunidade para fazer coisas que são desagradáveis e contra a palavra de Deus. Usaremos esse momento de intercessão para interceder por todas essas causas, por todos esses problemas, por todas essas situações. E para isso nós estaremos sendo elevados nesse momento de oração pelo seminarista Brito, que estará fazendo essa oração de intercessão. Oremos com o seminarista. Vamos orar. Deus amado, bendito, misericordioso, todo-poderoso, Criador dos céus, Criador da terra, Criador de tudo que há, tudo que houve, tudo que ainda haverá. Senhor, nós entramos na Tua presença humildemente para que façamos conhecidos diante de Ti as nossas angústias, as nossas petições, as nossas falhas, a nossa falta de fé, a nossa dificuldade em ter perspectiva, em enxergar o amanhã, Senhor. Somos falhos e limitados e por isso Te pedimos,
Acalma o nosso coração. Acalma a nossa vida, e isso só pode ser feito, Senhor, com a certeza da Tua presença. Dá-nos a certeza que o Teu Santo Espírito, que habita em nós, está presente a nos guiar, defender, guardar, e que mesmo quando as dificuldades vêm, e como elas têm vindo, o Senhor vai adiante de nós. Senhor, o momento que a gente vive é muito difícil, o Senhor sabe disso, o Senhor sabe de todas as coisas, mas não é só a doença, mas o isolamento social, estarmos distantes de quem amamos, não podemos cultuar dentro do nosso templo, com a Tua igreja, não podemos nos abraçar, não podemos nos beijar, isso tudo traz angústia, traz ansiedade, traz tristeza para o nosso coração. E a única cura para isso, Senhor, é a certeza da Tua presença. É a certeza de que não estamos sozinhos. Que mesmo nas nossas casas, e estamos com as nossas famílias, mas eventualmente quem estiver sozinho em casa jamais estará sozinho, porque o Senhor está conosco. E eu não sei, Senhor, quais são as demandas de todos os irmãos que nos assistem agora pela internet, que estão orando juntos, como igreja, como corpo de Cristo. Pode ser que algum familiar, algum irmão esteja assistindo ao culto, esteja participando do culto num leito de hospital, ou algum familiar lutando pela vida, e te pedimos, Senhor, ser com essas pessoas. Do mesmo modo, ser com as equipes médicas, as equipes de saúde, que têm se exposto ao risco cada vez maior, mais iminente, para salvar as nossas vidas, como o Senhor tem usado essas pessoas, Senhor. Continua usando-as, mas protege-as, porque elas também são humanas e frágeis e também podem adoecer. Te pedimos, Senhor, ilumina a cabeça das nossas autoridades. Autoridades municipais, estaduais, federais. Eles estão tomando decisões com tudo acontecendo muito rápido. E é difícil tomar decisões com as coisas acontecendo. Ainda mais decisões que atingem muitas vidas. Então, Senhor, ilumina as mentes deles para que eles possam tomar decisões que sejam boas e melhores para o povo nesse momento de incerteza. Nos guarda, Senhor, nos protege, guarda a nossa vida, guarda a nossa saúde, guarda os nossos empregos. Esse também é um problema do momento atual, Senhor. Quantas famílias agora não tem mais de onde tirar o seu sustento porque a crise financeira de fato chegou e muitos pais de família, mães de família perderam seus empregos, Senhor. Eu te peço bênçãos sobre essas famílias, com a certeza que a própria palavra de Deus nos ensina que o justo não mendigará o pão. Justo não há nenhum, Senhor, mas fomos todos justificados pelo sangue de Cristo na cruz. Justificação essa que já nos foi dada antes da fundação do mundo, porque o Senhor nos escolheu, não porque tenhamos nada para te dar, mas porque o Senhor nos amou primeiro. Queremos interceder ainda sobre a Igreja Presbiteriana do Jardim Guanabara, Senhor. Toca no coração dos membros do conselho para que eles administrem a igreja, os bens da igreja, os trabalhos da igreja, os projetos da igreja, com a única e exclusivo objetivo de abençoar vidas e fazer o teu nome conhecido. Eu te peço, Pai, continua conosco, porque contigo no barco tudo vai bem. Permanece conosco ao longo desse culto, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração e nos guarda. No nome querido, precioso e poderoso de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Estou morrendo de saudade de você. Bom dia, amada igreja. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Esse é um momento de grande privilégio do culto do Senhor, que nós trazemos diante dele os dízimos e as ofertas e assim os consagramos. Momento bendito que reconhecemos todo o amor, toda a provisão e toda a fidelidade do nosso Deus, que nos abençoa e nada nos deixa faltar. Eu queria, nesse momento, convidar a amada igreja a estarmos lendo o Salmo 37, versos 25 e 26. E assim diz a palavra do Senhor. Fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Queridos irmãos, assim deve ser compreendido esse momento. Um momento de bênção,
um momento de reconhecimento que o Senhor é aquele que nos supre de todas as nossas necessidades e nos dá aquilo na medida exata do que nós precisamos. Não existe aqui nenhum momento de troca, nenhum comércio, nenhuma barganha com o Senhor, até porque Ele é o dono de todo o ouro, de toda a prata, e Ele nos permite, de uma forma dadivosa, poder participar desse momento e apenas devolver a Ele o muito que Ele tem nos dado. E, sem dúvida nenhuma, Ele nos deu um tesouro bendito, um tesouro maior, um tesouro imarcessível, que é Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Tesouro esse que nenhum ladrão desse mundo pode escavar ou roubar, ou qualquer traça possa vir a corroer. É um tesouro imarcessível. E, sabiamente, o texto que nós lemos, Davi, ele entendeu que a bênção dele não estava em coisas, desde a sua mocidade à sua velhice, mas estava no Senhor. Aquele que o abençoava é o mesmo que nos abençoa, é o mesmo que nos supre de todas as necessidades. E assim nós pensamos e vivemos esse momento. Quero agradecer imensamente à Igreja do Jardim Guanabara por entender, nesse momento tão difícil, desafiador que nós estamos passando, enfrentando. A igreja não esmoreceu, pelo contrário, se manteve muito fiel, e nós tivemos até o privilégio de aumentar a distribuição de cestas básicas e atendermos a tantas famílias. E a gente se alegrou muito no dia 23 de ver muitas pessoas, apesar desse momento difícil, de carência de alimento, muitas famílias ali agradecerem, porque nós inserimos em cada cesta a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, e essas pessoas, não obstante tudo isso que estão passando, agradeceram o acolhimento da igreja, embora a gente só pudesse receber na porta da igreja. Infelizmente, por causa dos protocolos, nós não podemos ainda abrir as nossas igrejas, mas elas agradeceram o acolhimento e, acima de tudo, a palavra do Senhor, que fez toda a diferença na palavra de muitas daquelas pessoas que nos agradeceram, e isso é impagável, queridos, não há preço para isso. Por isso, nós nos lembramos daquele momento tão abençoado em que nós éramos chamados para vir à frente e sempre vimos cantando em gratidão a Deus, louvando, trazendo os nossos dízimos, nossas ofertas ali, consagrando diante dele. Por não estarmos podendo, nesse momento de isolamento social, fazermos assim, nós temos aqui, você pode ver, está vendo aí, na parte inferior desse vídeo, o número da agência da conta. Se você assim quiser, e eu quero abrir esse parênteses para dizer que esse é um compromisso da igreja, da membresia da Igreja Presbiteriana do Jardim Guanabara, mas se você se sentir sensibilizado pelo Espírito Santo e quiser colaborar com a obra bendita que nós realizamos, você pode estar fazendo também a sua oferta, a sua doação, através dessa conta, dessa agência. Bem como na parte superior você está vendo aí esse quadradinho, que é o QR Code. Você pode aproximar aí o seu aparelho celular, e também, da mesma forma, você vai ter aí a agência, a conta, a agência bancária e a conta, e você vai poder estar também participando. Então, nós vamos agora, nesse momento, agradecer ao Senhor, através de uma oração pastoral, pelo reverendo Maurício, consagrando assim esses valores benditos que nós temos o privilégio de devolver ao Senhor, porque não nos pertence ao Senhor, para que não falte nada na sua casa. Como nós temos não só as cestas, mas a gente apoia a distribuição de cestas básicas, mas a gente apoia também a missionários, diversos campos, e também aqueles que são vocacionados ao Sagrado Ministério, assim como todas as nossas igrejas missionárias, através do presbitério, nós também estamos ajudando esses irmãos. Então, são inúmeros, a gente não pode nem contar aqui os vários ministérios que nós temos abençoado muitas vidas. Você, assim, quiser participar, fique à vontade, que Deus abençoe a sua vida. Um beijo no coração de todos, e assim oramos com o reverendo Maurício, agradecendo esse momento. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar então. Senhor Deus, amado e bendito Pai, damos graças ao Senhor, porque o Senhor nos dá a oportunidade de contribuir com a sua causa, e pedimos que a bênção do Senhor esteja sobre nós, esteja sobre a igreja do Jardim, para que nela, através de recursos financeiros, não haja nenhum tipo de escândalo, nenhum pecado atribuído ao dinheiro, Senhor, e na manutenção e na gestão dele. Que o Senhor seja a mão que dirige cada recurso que vem até essa igreja. Que tudo seja para a honra e glória do Senhor. É a oração que fazemos agradecidos, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.
segura em ti. Sabe bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Oremos, queridos. Nosso Deus e nosso Pai amado, aproxima-se o momento de ouvirmos a Tua palavra, de abrirmos as Escrituras Sagradas, de ler, de ouvir, de sermos desafiados pelo Teu Espírito a uma vida cada vez mais passada aos Teus pés. Assim nós oramos agora, que a iluminação do Teu Espírito tome-nos inteiramente, que a iluminação do Teu Espírito tome o pregador, que o reverendo Flávio fale da Tua parte aos nossos corações. Tua palavra, Senhor, é semente abençoadora que, semeada no coração humano, frutifica a 30, a 60 e a 100 por um. Faz isso em nossas vidas hoje, Senhor. Faça sempre. Ó Espírito Santo, Tu que inspirastes as Escrituras Sagradas no coração de homens santos que falaram da Tua parte, que agora Tu abençoes o pregador, abençoes a cada um que vai ouvir a Tua mensagem, Senhor, e que sejamos desafiados a cumpri-la para a glória do Teu nome. Fala ao nosso coração, é o que Te pedimos no nome querido e santo de Jesus. Amém. Que Deus o abençoe. Amados, graça e paz. Evangelho segundo Marcos, capítulo 8, versos 22 a 26. Diz assim o texto: Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: Vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: Não entres na aldeia. Que o Senhor seja servido, abençoar a leitura da sua palavra. Marcos, o Evangelho segundo Marcos, ele foi escrito de Roma para os cristãos que viviam em Roma, com a intenção de atender ao pedido do povo de Roma por um resumo dos ensinos do apóstolo Pedro. E devido ao fato de que os romanos eles estarem mais interessados em ação do que propriamente em palavras, Marcos vai enfatizar mais as obras de Cristo do que os seus ensinos. A ênfase nesse evangelho é sobre atividade, é sobre movimento, é sobre ação. É significativo que o evangelho de Marcos registre 18 milagres e apenas 4 parábolas. O termo que serve de ligação entre os acontecimentos é a palavra então. Jesus está sempre se movendo de uma ação para outra. Ele está curando os cegos, ele está purificando leprosos, ele está fazendo os paralíticos andarem, ele está libertando os possessos, ele está acalmando tempestade, ele está ressuscitando mortos. O texto que estamos considerando é registrado apenas pelo evangelista Marcos. Nós não vamos encontrar esse registro nos outros evangelhos. Esse acontecimento não se encontra em nenhum outro. Após a primeira multiplicação de pães, está registrado lá no capítulo 6,
a partir do verso 30, Jesus ele orienta os seus discípulos que embarquem para Betsaida, onde mais tarde se juntaria a eles. Eles partem para lá. Jesus, após haver despedido a multidão, ele segue para o monte para orar, onde fica ali até o cair da tarde. O mestre percebe que os discípulos estão em dificuldade na travessia por causa da tempestade, né, que atinge a eles, e ele vai ao encontro dos seus discípulos andando sobre as águas. Os discípulos o recebem e acabam desembarcando em Genezaré, e lá Jesus ele percorre vários lugares naquela região a fim de evangelizar e curar enfermos. Isso também é registrado lá no capítulo 6. Por conseguinte, Jesus e seus discípulos seguem para as regiões de Tiro e Sidom para realizar a obra de Deus. Mais tarde, chegam a Betsaida, onde havia ocorrido o milagre, onde 5.000 homens são ali alimentados. O povo de Betsaida conhecia Jesus. Ele já havia estado ali uma vez, mas eles rejeitaram a sua pregação, testemunharam os milagres que o Senhor havia feito, mas não creram nele como o Messias que haveria de vir. Mateus capítulo 11 registra esse acontecimento. Olhando para esse texto singular, eu quero fazer 3 proposições com base nele. A primeira é aquilo que nós lemos revela para nós a incapacidade de ir até Jesus. Olha só o verso 22. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. O texto relata que alguns homens trouxeram um cego até Jesus. Ele não pôde sozinho, ele precisou ser levado. E eles pediram que o tocasse, crendo que, sendo tocado, ele ficaria curado da cegueira. No Oriente, mais precisamente, naquela região ali da Palestina, era comum diversos tipos de oftalmia. E por isso a incidência de muitos cegos também, seja por exposições prolongadas à luz do sol, seja pela própria falta de higiene. Muitas pessoas padeciam com a cegueira, era uma espécie de maldição naquela região. Os homens que levaram o cego demonstraram fé, porque eles disseram para Jesus, se o tocar, ele vai ficar curado. Mas aqui a gente não tem relato no texto de que o cego de alguma forma tenha demonstrado fé, da mesma forma que aconteceu, onde houve milagres da restauração da visão, como que é registrado em Mateus 20, o texto diz que eles demonstraram fé, é um exemplo. A cegueira física é algo terrível. Quem conhece alguém, quem já experimentou algum tipo de limitação assim, sabe que é horrível isso. Logo no início do seminário, nós tivemos um momento de vivência em que os alunos foram levados ali para a calçada do seminário para que dessemos a volta no quarteirão. Mas a dinâmica era a seguinte: nós estaríamos com o olho fechado e o outro que iria nos conduzir com o olho aberto. E ele ia dizendo para a gente, olha, tem um buraco, mais para a direita, mais para a esquerda, levanta um pouco mais o pé. E era horrível aquela dependência, às vezes até a mesma falta de segurança naquele que estava guiando, se a elevação ou se a posição do terreno favorecia os seus movimentos, tudo isso trazia algum tipo de angústia, algum tipo de ansiedade. E naquele contexto em que eles viviam, ter esse tipo de problema era algo limitador, principalmente se a gente pensar que as oportunidades de trabalho eram escassas. O que um cego poderia fazer para prover o seu sustento? Então nós vamos ver diversas vezes o relato de cegos em que eles estavam esmolando. Se em nossos dias percebemos e nos condoemos com aqueles que sofrem com algum tipo de limitação da visão, imaginem como seria naquele contexto. E a cegueira, usada como analogia com o pecado, a analogia do pecado, ela remete ao caos de uma alma impossibilitada de enxergar a Deus. Os milagres registrados no Evangelho têm um valor ilustrativo. Eles que são sinais de realidades espirituais que vão corresponder ao plano da salvação ou nos remeter até mesmo a algum aspecto da eternidade. As curas físicas são apenas parte de uma ação restauradora de Cristo.
Então, quando nós vemos alguma cura, a gente precisa perceber que há algo ali. Ela não é feita sem propósito. Ninguém é curado, os milagres não são realizados sem propósito. Não simplesmente o texto vai dizer que teve compaixão, que se condoeu, né? Mas movidos por um propósito maior. Da mesma forma que Jesus ele é impactado com a morte do seu amigo Jairo e ele chora, alguém poderia dizer assim, mas por que ele está chorando se ele vai ressuscitá-lo? Na realidade, o que está acontecendo ali é uma identificação com a realidade humana. Saber que o final, né, do homem é aquele, o final do pecador é aquele, é a morte. Né? Quando se fala para Cristo, vem ver o quê? Vem ver um morto, vem ver o defunto, vem ver aquele que está, né, no túmulo. E Jesus olha então para a humanidade e fala, olha só aonde eles se meteram, olha só no que deu a desobediência, olha só no que deu a incredulidade. Né? Então, da mesma forma que há essa identificação, as curas também elas são promovidas com a intenção de mostrar, de fazer transparecer algo superior, algo eterno, algo que vai além daquilo que é físico, mas ali tendo todo esse contorno espiritual. E se é assim, as ações de Cristo elas nunca estavam desvinculadas de uma revelação de alguma dessas realidades. Da mesma forma que a lepra frequentemente é apresentada como símbolo do pecado, que degrada o ser humano, a cegueira aponta para aqueles que, mesmo vendo, não enxergam. Havia um tecladista que ele frequentemente visitava a igreja em Padre Miguel e ele era cego, o nome dele é Fernando, né? E é um testemunho muito bonito de vida, porque ele precisava pegar 2 conduções para chegar até lá. E às vezes pessoas que têm a sua visão perfeita, não está parecendo de nada grave, né, colocam um monte de dificuldades para ir até a igreja. Eu conversando com ele, né, conversando sobre essa dificuldade, ele falou que ele não sofre com isso. Ele vê em todas as coisas a glória de Deus. Né, e aquilo que ele trazia como testemunho, né, nos leva à percepção de que mesmo fisicamente ele estando limitado, ele não estava limitado com relação a vislumbrar a glória de Deus. Ou seja, de uma forma espiritual, ele enxergava muito mais do que pessoas que têm a sua visão perfeita. O fato de que o homem não podia ir a Cristo sozinho pode ser comparado ao fato de que o homem natural ele não pode se aproximar de Cristo se ele não for eficazmente chamado. Jesus revela isso lá em João 6, né, verso 44, quando ele afirma que ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. O pecador não pode ir a Cristo sozinho, ele precisa ser conduzido, e aqui nós somos desafiados quanto à proclamação. Será que temos sido aqueles que conduzem os cegos a Jesus? E o fato de que a cura ocorreu aqui em 2 etapas também nos leva a pensar e mexe com a nossa imaginação, mas eu não quero ser especulativo aqui e ir além da Escritura, mas é algo, né, que nos faz, né, pensar realmente. Segundo lugar, o fato, né, de que a cura da cegueira espiritual é uma obra soberana de Deus. A cura da cegueira espiritual é uma obra soberana de Deus. Observem só os versos 23 a 25. Jesus, tomando o cego pela mão, o levou para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhes: "Vês alguma coisa?" Este, recobrando a vista, respondeu: "Vejo os homens, porque como árvores o vejo andando." Então, novamente, ele pôs as mãos nos olhos e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. Jesus ele toma o cego pelas mãos e o conduz para fora da cidade. Esse ato de Jesus é cercado de vários possíveis significados. Pode simplesmente estar relacionado a uma busca por um lugar mais tranquilo, para que na realização do milagre ele tivesse toda a atenção daquele homem cego. Pode também se relacionar com o fato de que esta cidade se recusou a receber o mestre. Eu falei isso no início. Mateus capítulo 11 relata a passagem, né, de Jesus por Betsaida e a forma como eles se recusaram, né, a crer, a recebê-lo como Messias.
sendo então dessa forma julgada. Não somente ela, mas também Corazim, né, Cafarnaum, são julgadas e dessa forma é dito que eles não viriam mais o manifestar dessas coisas, né? E talvez por isso Jesus não quisesse realizar esse milagre dentro da cidade, ou pode ainda estar relacionado com um símbolo de separação, uma vez que a cidade pode representar muito bem a questão da incredulidade, e uma vez que esse homem agora ele era tocado por Jesus, ele era conduzido por Jesus e teria sua vista restaurada, então não deveria ser o lugar onde ele deveria estar, né? Uma vez que agora ele tem a sua visão espiritual aberta e ele olha para Jesus como Salvador, Betsaida então era o lugar do incrédulo e não mais desse homem que agora vê de forma plena. A grande parte das realizações, né, de cura há envolvido também a salvação, e a gente percebe isso em alguns atos de cura de Jesus. E a salvação conduz a uma vida separada dos antigos valores que podem ser representados pela cidade incrédula. Então, Jesus o leva para fora. Contudo, independente de uma dessas posições que são plausíveis, está o fato do poder soberano de Deus revelado em Jesus sobre toda a criação. Seja, né, ela exercida, seja essa soberania exercida sobre os fenômenos da natureza, como Jesus acalmando a tempestade, como ele distorcendo, né, transtornando na realidade a lei da física quando ele anda sobre as águas, ou seja, essa soberania exercida sobre suas criaturas, e aí ele cura, ele ressuscita, ele liberta. O reconhecimento desses fatos precisam, de alguma forma, precisam necessariamente nos conduzir à adoração. Quando proclamamos o Evangelho, precisamos falar sobre os atos soberanos de Deus. É isso que nós anunciamos. Se alguém perguntar para você o que é Evangelho, Evangelho significa boa nova, mas tudo bem, mas o que isso significa? Aí você fala de uma mensagem antiga. Qual era a mensagem antiga? O homem caiu. E tendo caído, sobre ele, né, pesa a ira de Deus, o juízo de Deus, né, está para se manifestar sobre ele. Essa era a notícia que se tinha. Agora, em Jesus se tem uma nova notícia de que há salvação. Aliás, essa mensagem passada para os pastores, naquele momento em que eles estão no campo e a milícia angélica, né, se põe ali, se manifesta ali, anunciando o nascimento de Jesus, e ele alenta os pastores dizendo que vocês não devem ter medo, porque hoje nasceu na cidade de Davi o Salvador. Então essa é a boa missão, é isso que nós precisamos anunciar. Só que quando você fala do Salvador, é necessário que você diga Salvador de quê? Né? E aí está o Evangelho. Eu posso fazer coisas boas, eu posso, né, praticar atos sociais, posso fazer obras sociais, né? Posso, como consequência daquilo que foi efetuado em mim. Mas isso não é Evangelho. O Evangelho é isso. O homem pecador está eternamente condenado, mas há salvação para ele em Jesus Cristo. Né? Isso é Evangelho. Precisamos informar ao mundo que Jesus é aquele que abre os olhos dos cegos uma vez. Né? E 1 Coríntios vai revelar isso. Uma vez que o Deus desta presente era perversa cegou o entendimento dos descrentes, a fim de que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. A versão que eu li é King James atualizada. É dessa forma que acontece. Né? Então, espiritualmente cego, porque o Deus desta época, o Deus deste mundo, né, cegou o entendimento daqueles que são descrentes, para que eles não vejam o Evangelho da glória de Cristo, que é o quê? A imagem de Deus. Então isso faz parte da nossa atividade. Aqueles homens que levaram os cegos para Jesus, eles representam isso. Quantos nós temos a preocupação, né, percebendo que são cegos espirituais, nos colocamos à disposição para levá-los até Cristo, que é aquele que pode, por meio do seu toque curador, abrir a visão espiritual desses homens. A cura do homem se dá em duas etapas.
né? Isso também é algo de muitas perguntas, há muitas especulações a respeito desse fato. E de forma especulativa também poderíamos afirmar que na primeira etapa Jesus ele está restaurando a visão física daquele homem. É como se ele estivesse nivelando esse homem com os outros. Bom, né, os outros enxergam, você não, agora eu vou te fazer enxergar. Só que ele vai além. Né? Aqui é uma segunda etapa. E Jesus, então, ele abre a visão espiritual, fazendo com que ele enxergasse de forma plena. Mas, como eu disse, são especulações. O texto ele não fala isso e eu não quero forçar o texto nesse sentido. Mas são coisas para nós pensarmos. Por quê? Porque há propósito em todos os atos de Jesus. Não são atos a esmo, não são ao léu. Né? Existe propósito em tudo aquilo que ele faz. Calvino, ele olha para essa parte aqui do texto e ele simplifica ele. Né? Calvino, ele ressalta que Jesus não curou aquele cego instantaneamente, como ele geralmente costumava fazer, com o propósito de provar, no caso deste homem, que tinha plena liberdade em sua maneira de proceder. Ou seja, eu não estou preso aqui a métodos, não é isso. Né? Ele não foi restringido a uma regra física de modo a não poder recorrer a uma variedade de métodos no exercício do seu poder. Lembrando que Jesus ele se identifica com a humanidade. E se identificando com a humanidade, aquilo que ele traz, e isso a gente sente o reflexo disso até hoje, né? Aquilo que ele traz, às vezes pode ser mal entendido ou entendido pela metade. Há muitas pessoas que às vezes dizem que Jesus foi um grande revolucionário e não percebem que você limita a obra redentora dele quando se fala isso. Ou quando ele foi um grande psicólogo, ou que ele foi um grande filósofo, ainda que ele tenha trabalhado todas essas áreas do conhecimento e do saber, ele não é somente isso. E há uma preocupação disso. Quantos não olharam para o Messias e falaram assim, será que é esse que vai libertar Israel? Será que é esse que é o Messias libertador, que vai tomar o poder, que vai tirar os romanos daqui e vai se assentar no trono de Davi? Ou muitos olharam para ele como um milagreiro. Né? Ele faz milagres, vamos levar até ele. Não quero compromisso nenhum com ele, só quero que ele cure. Ou é aquele que alimenta. Né? A grande preocupação minha quando eu falo da questão social é que às vezes tem gente que vincula o fato de dar alimento com pregação do evangelho. E não é pregação do evangelho. Pode ser consequência do que o evangelho fez na tua vida e agora você, respondendo a isso, você olha com misericórdia para o outro. Mas né, dar essas coisas não é evangelho. E quando Jesus ele alimenta aqueles homens e no dia seguinte ele parte para outro lugar, um grupo daqueles homens que tinha sido alimentado procuram por Jesus e vão falar, onde está ele? E vão segui-lo até onde ele está. E chegando até Jesus, Jesus vai dizer para ele, eu sei porque vocês vieram até mim, porque eu alimentei vocês ontem. E a nossa tradução ela não faz jus ao original no grego, e a expressão usada no grego ela é muito forte. A expressão que Jesus usa ali é como se ele estivesse falando para um gado. Né, e falando assim, né, eu dei para vocês o alimento, né, a alfafa, o capim, então vocês encheram o bucho. É assim que Jesus está falando com ele, porque eu enchi o bucho de vocês e vocês estão atrás de mim, vocês não querem saber de mim, vocês não querem saber daquilo que eu estou falando, vocês não querem nada com o reino, vocês querem a comida. Né? Jesus ele é muito mais do que isso. É como se Cristo estivesse dizendo aqui, quando ele ignora essa ideia de métodos, eu sou o Senhor, e, portanto, eu ajo à minha maneira. Aquilo que eu considerar conveniente, eu faço. Alguém pode perguntar, mas Senhor, e o método? Como fica o método? E Cristo pode responder, eu sou o Senhor do método e não escravo dele. É um grande alerta aqui, uma vez que muito se tem valorizado, né, hoje em dia a questão dos métodos. Eu não sou contra o método conquanto ele não seja decisivo, conquanto não se coloque nele a esperança, né, do sucesso daquilo que está se empreendendo, né, principalmente quando a gente estiver lidando com as coisas de Deus. Porque a soberania é dele. O meu é servi-lo. E não inventar a forma de servi-lo, mas servir da forma como ele estabelece para mim. Né? E a gente tem um grande problema porque às vezes a gente não aprende com a história.
as coisas acontecem e daqui a pouco elas passam e vem uma nova onda daquela coisa e a gente não percebe, já vi isso aqui em algum lugar. Não! Quem lembra de Peter Wagner, né, que teve algum de seus escritos, né, como livro de cabeceira de muitos pastores, inclusive presbiterianos? Tanto que ele foi convidado a palestrar na CNE, na Comissão Nacional de Evangelização, aqui, né, no Brasil, na década de 90. Ele era anglicano, era de origem anglicana e depois parece que ele teve uma passagem, né, pela igreja presbiteriana, mas ele vai se tornar pentecostal, embora ele não se assuma pentecostal, mas os atos dele são atos, né, de pentecostais. E ele vai desenvolver o que mais tarde vai ser conhecido como, né, o MCI, o Movimento de Crescimento de Igrejas, em que ele pensa o seguinte: ele olha para uma região e aquela região ele vai levantar dados daquela região, dados demográficos, o crescimento, renda per capita, e ele vai dizer: há tantos habitantes naquela região, se eu plantar uma igreja em tal lugar, daqui a tanto tempo aquela igreja terá tantos membros, ela vai ter tanto de arrecadação, e daqui a um outro tempo ela vai plantar filhas aqui e aqui neste lugar, e depois faz a mesma projeção para aquelas filhas. É muito interessante quando ele está demonstrando isso, quando ele está falando essas coisas. Até empolga. Só que ele esquece de uma coisa. Ele esqueceu, né, do Espírito Santo. Eu não sei se ele convidou o Espírito Santo para participar disso, ou se ele conversou com o Espírito Santo a respeito daquilo que ele está planejando, porque ele não está levando isso em conta. E não adianta nada disso se Deus falou: não tenho, a minha vontade não é que se plante aqui, e não vai plantar. Há igrejas plantadas em locais absurdos e que são bênçãos. Ali você fala assim: como é que essa igreja cresceu ali? E às vezes se fica preso a esses métodos. Muitos creem fortemente nisso, né? Se esquece de que a obra do convencimento, a obra da regeneração, é uma obra exclusiva de Deus, mais precisamente do Espírito Santo. Aí você pode pintar, né, lá na frente da igreja, lá onde fica o púlpito, pintar de preto, colocar luzes lá, né? Você pode mudar o nome da igreja para comunidade, né? Porque hoje há a ideia de que as pessoas não querem ir num lugar chamado igreja. Então, se a gente mudar, colocar comunidade, as pessoas vão. Isso é conversa. Porque se você crê nisso, você está dizendo que o poder do convencimento é teu, e não é. Não estou dizendo que a gente deve ignorar os estudos, que a gente não deve fazer uma leitura de contexto, né? Alguns usam até uma palavra bonita, exegese do contexto. Eu não nego isso. É interessante para que você saiba os problemas. Isso não quer dizer que você vai saná-los, que você vai resolvê-los, mas você sabe o que acontece ali, quais são os dramas, quais são as angústias. Você conhece a história do lugar, mas você não pode, né, mexer no coração. O homem, né, crente, ele é incapaz de abrir os olhos espirituais do homem descrente. Não pode transformar o coração do incrédulo. Quando essa realidade apresentada por Jesus nesse texto estiver arraigada em nosso coração, nós descansaremos naquele que é o Senhor de todas as coisas, inclusive o Senhor da igreja. Depois da glorificação, a nossa visão será perfeita. E aí, né, passando por essas etapas que passa esse homem que é curado, né, passa a enxergar plenamente, veremos o Senhor de forma nítida, estaremos livres da presença do pecado e de erros que ainda turvam a nossa visão. Mas ainda há uma outra coisa. Jesus, ele faz aqui recomendações solenes. Olha só o que diz o verso 26 desse texto que nós estamos considerando. Perdão. O verso 25. Então, novamente, ele pôs as mãos nos olhos e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. Tudo distinguia de modo perfeito. Sim, né? Eu falei aqui o 26, sim, em que a recomendação é que de que aqueles homens, que aquele homem, né, não entre, né, que ele vá para casa e que ele não entre na aldeia ou na cidade, né? Há uma história a respeito de Betsaida em que ela vai passar por uma transformação, ela vai deixar de ser aldeia e vai passar a ser cidade. Então, depois de Jesus haver feito isso com ele, de ter restabelecido a visão, vai dizer: vai para casa, não entre
na cidade. Há essa recomendação de Cristo para aquele homem. Apesar de ser curado, né, após ser curado, na realidade Jesus ele faz essas recomendações ao homem que era cego. Primeiro ele ordena que vá embora, né, para a sua casa. Segundo, que não entre na aldeia. Então a gente pode entender aqui, pelo que ele diz, que provavelmente esse homem não morava em Betsaida. Então ele estaria fazendo alguma coisa por ali, mas ele não era morador dali. E uma outra coisa aqui, né, que seria a pergunta da razão dessas admoestações. Por que Jesus, né, o orienta desta forma? Talvez Jesus não quisesse que as pessoas o vissem como milagreiro. Não é plausível isso. Ou então como provedor de alimento, como revolucionário político, né? Mas ele precisava ser visto como divulgador do evangelho, redentor de pecadores. Essa era a missão de Jesus. Jesus estava, né, andando pelos lugares para fazer isso. Se usarmos a ideia de que a cidade também seria ali um tipo, né, de um lugar de incrédulos, poderíamos dizer o seguinte: uma vez que agora esse homem ele se tornou uma nova criatura porque ele teve a sua visão espiritual estabelecida, né, ele não deveria mais se misturar. Ele deveria evitar o participar de coisas com os incrédulos, de não ser participante de obras iníquas. Esse homem deveria, a partir de agora, viver longe da incredulidade. Não temos como precisar o que de fato pretendia Jesus ao recomendar-lhe essas coisas, mas uma vez aqui, né, aplicando de novo a questão da simplicidade, podemos acompanhar o pensamento de Hendricks, né, um comentarista do Novo Testamento, que ao sugerir aqui que ao enviar esse homem direto para casa, Jesus também tinha tido aqui em mente o interesse do próprio homem que queria ir para casa e dessa forma meditar de forma bem calma na grande bênção que ele tinha recebido. E teria também a oportunidade de testemunhar sem interferência para aquelas pessoas mais próximas a ele e juntos poderiam glorificar a Deus. De forma constante, os nossos encontros com Jesus, seja por meio da conversão, seja por meio do nosso culto individual, do nosso culto doméstico, seja também pelo encontro comunitário dos nossos cultos solenes, devem nos conduzir à reflexão. Eu não posso me colocar na presença dele e eu não posso ler essa palavra, eu não posso orar a respeito, né, daquilo que está na minha vida sem refletir a respeito dessas coisas. Você já pensou que você é um ser humano, um ser físico, que você fala com um ser espiritual? Você já imaginou o quanto isso é extraordinário? Você já imaginou o quanto isso foge, muitas vezes não, foge à lógica humanista? Mas que absurdo, você está falando com alguém que você nem vê, na crença, né, de que aquela pessoa escuta aquilo que você está falando e, mais do que isso, te responde. Isso é algo extraordinário. E é necessário que se reflita a respeito disso. Por quê? Para que as coisas de Deus não caiam na vala do comum, dos comuns. Para que não seja relegado a uma coisa trivial, aquilo que é comum na nossa vida, mas que seja sempre algo especial. Talvez o nosso relacionamento diário, constante com essas coisas, pode muitas vezes tirar essa sensibilidade de nós. Algumas pessoas, às vezes, perdem o se emocionar diante disso. Coisa boa, às vezes você está no culto e você é confrontado por uma palavra, ou você é consolado por uma palavra, você é orientado por uma palavra e aquilo não te emociona e não te faz chorar. E é necessário que se reflita, que você tenha um tempo de quietude, um tempo em que os ruídos, tanto sejam eles externos ou internos, não atrapalhem esse relacionamento e você possa refletir a respeito da obra de Deus na tua vida, que é constante. Ela não começa e acaba na conversão. Ela começa na conversão e vai até a consumação, pelo menos aqui nesse mundo. Porque depois a gente tem uma eternidade de aprendizado na presença plena do Senhor. Irmãos, eu quero concluir dizendo que a cegueira
né, é figura da escravidão, da limitação, da impossibilidade, da dependência, da escuridão, daquilo que é obscuro, que é tenebroso. A conversão é uma iluminação, uma mudança das trevas para a luz, da cegueira para a visão do reino de Deus. No entanto, poucas pessoas, logo ao se converterem, veem realidades espirituais de forma distinta. Há um processo ainda ali a ser percorrido. A natureza e a proporção das doutrinas, das práticas e das ordenanças do Evangelho, né, são percebidas muitas vezes de forma ofuscada. A gente tem tido experiências boas com pessoas, né, que já têm a sua vida, já têm uma caminhada, já têm uma grande bagagem de caminhada com Deus, mas que têm descoberto na teologia, principalmente na teologia reformada, a majestade de Deus. Tem aprendido a contemplar isso por meio das suas doutrinas. E isso é algo precioso. Isso é algo precioso. Mas foi um processo. Nem sempre foi assim. Pode ser que em algum momento daquela vida, aquela pessoa tenha negado um desses pontos, ou não tenha entendido, ou tenha falado, não, isso aí eu não aceito. Mas que agora tem caminhado muito bem com isso. Às vezes, a cegueira, ela traz essa incompreensão, né? Não nos permite ver de forma perfeita. Os recém-convertidos, muitas vezes, são como os cegos que se relatam em Foca. O qual, a princípio, via os homens como árvores andando. A visão dos recém-convertidos mostra-se ofuscada e desacostumada com o novo mundo ao qual eles agora foram introduzidos por meio da conversão. Somente depois que a atuação do Espírito se aprofunda é que a experiência deles, em alguma medida, amadurece e tornam-se capazes de ver as coisas com maior clareza e de dar a cada aspecto da religião, né, da verdadeira religião, daquilo que nós entendemos e chamamos de cristianismo, o seu devido lugar. Não vamos deixar que tenhamos a nossa visão obscurecida com relação às realidades do reino. Que a gente entenda, naquilo que nós vimos no texto, que é revelado, em primeiro lugar, a incapacidade de nos aproximarmos de Jesus, a incapacidade de irmos até Jesus. Em segundo lugar, nós vemos também aqui a revelação do fato de que a cura da cegueira espiritual é uma obra soberana de Deus. Somente Deus pode fazer isso. E, em terceiro lugar, há da parte de Deus recomendações solenes. Como disse o homem, vá para casa, não entre na aldeia. E Deus tem dito, tem falado para nós hoje que nós devemos ter o nosso tempo de quietude, o nosso tempo de proximidade com a nossa família, o nosso tempo em que juntos compartilhamos aquilo que Deus tem realizado diante de nós. E que devemos nos afastar daquilo que a incredulidade traz, daquilo que é manifestação impiedosa, daquilo que, de forma muito declarada, desagrada a Deus. Vamos orar. Pai, louvado seja o teu nome, Senhor, por essa manifestação graciosa tua, pois nós não podemos sozinhos aproximar de ti. Essa obra do Senhor. O Senhor nos chama eficazmente, o Senhor nos conduz de forma eficaz à tua presença. Mas não somente isso. Ao nos conduzir à tua presença, a nos fazer chegarmos diante do Senhor, o Senhor nos toca. O Senhor restaura, o Senhor restabelece a nossa visão, fazendo que venhamos a enxergar aquilo que sem o toque do Senhor poderíamos enxergar. Que é a salvação em Jesus Cristo, que é a majestade do Senhor. Mas que também, Senhor, sigamos as tuas recomendações, que precisamos refletir a respeito da tua obra na nossa vida e de forma constante. Não é algo que pode ser feito de maneira eventual, mas é algo que precisa estar constantemente sendo lembrado em nós para que as coisas do Senhor não assumam um lugar comum na nossa vida, mas tenham um lugar especial. Tem misericórdia de nós, Senhor.
Ajuda-nos, Senhor, para que a Tua palavra ela nos incomode de forma tal que sigamos, Senhor, comprometidos com ela. Que como aqueles homens que levaram o homem cego até Jesus, sejamos também servos do Senhor, que conduzem os homens que precisam do Senhor até a Tua presença, falando para eles a respeito do Evangelho da salvação. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Abençoa a Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Recebam a bênção. Que o Senhor esteja à tua frente para te mostrar o caminho certo. Que o Senhor esteja ao teu lado para te abraçar e te proteger. Que o Senhor esteja atrás de ti para impedir que homens maus te armem ciladas. Que o Senhor esteja junto de ti para te amparar quando caíres. Que o Senhor esteja dentro de ti para te consolar quando estiveres triste. Que o Senhor esteja acima de ti para te consolar. Assim te abençoe e te proteja o misericordioso Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que vos envia agora para transformares o mundo em nome de Jesus. E agora, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces e eternas consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém.